Olá, vamos continuar as nossas correções. Agora é a atividade 5, dia 14 de abril. Fazendo uma correção, a lista anterior da atividade 4 é 7 de abril, não de março, tá, meus amores? Aqui na atividade 1, nós temos assim: a água é levada no manancial para a estação de tratamento de água, que é o ETA. Já o tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio, minimizando seu impacto ao ambiente. Podemos dividir o tratamento de água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e final. O inicial é onde nós tiramos as partes maiores, grosseiras, folhas, galhos, né, e sujeiras assim maiores. Já esse tratamento final é uma parte microbiológica, onde vai se retirando as partículas menores de sujeiras e no final faz um processo de limpeza microbiológica, fazendo aí a parte tratamento de coliformes fecais, de fungos, bactérias, né, com esse procedimento. No tratamento final, as partículas sólidas se aglomeram em flocos. Então, aqui significa que foi adicionada uma substância que vai fazer esse processo. Formação de flocos que vão se depositando. Esse depositar significa que ele vai decantar ou sedimentar no fundo do tanque. A água da parte superior do tanque de sedimentação passa por várias camadas de cascalho e areia. Essas várias camadas de cascalho e areia é um filtro, retirando assim as impurezas menores. Por fim, é adicionado à água um composto bactericida e fungicida. Então, aqui é adicionado, por exemplo, o cloro, né, para fazer a parte de limpeza microbiológica. Então, como por exemplo, hipoclorito de sódio, conhecido apenas como cloro. Os processos no tratamento final da água são: então, nós temos aqui esse depósito, é a sedimentação, camadas de cascalho e areia é a filtração, e essa substância, um composto bactericida e fungicida para fazer o final da desinfecção. Então, é a nossa letra D. 2. A pesquisa por novos materiais que preenchem as necessidades da vida moderna é objeto de muitos estudiosos. A obtenção de novos materiais resulta muitas vezes em misturas de substâncias já existentes que passam a apresentar novas características e propriedades diferentes. Dessa maneira, o estudo de misturas é fundamental. O isolamento de substâncias puras a partir de misturas compreende a observação de propriedades organolépticas, funcionais, químicas e físicas. E vários são os métodos analíticos desenvolvidos para alcançar este objetivo. Com base nas informações, vamos analisar a separação dos componentes do petróleo. Petróleo, já fiz o comentário, é uma mistura que nós temos, oleosa, e que ela faz um processo de destilação fracionada. Ó, compreende várias etapas de destilação fracionada. Essa destilação fracionada é porque vai ocorrendo a vaporização da mistura, né? Ela vai se separando os seus componentes pelo ponto de ebulição. Nas máscaras de gás, emprega-se o carvão ativo e a separação ocorre por fenômenos de adsorção. Adsorção significa reter na superfície as impurezas. Verdadeira. Numa mistura de sal e areia, utilize-se a dissolução em solvente adequado, seguida de filtração para separar os componentes da mistura. Verdadeiro. Eu coloco, por exemplo, água, o sal vai fazer uma dissolução e a areia pode ser filtrada. E essa água com sal dissolvido, nós podemos ferver ou fazer a destilação simples, que obtemos o sal novamente. Então, todas as três são verdadeiras, a 1, a 2 e a 3. Na questão 3, nós temos que julgar. Então, nós temos assim: os processos mecânicos de separação de misturas chamados levigação e peneiramento têm como princípios de funcionamento, respectivamente, diferença de densidade.
A ligação, a gente trabalha na água corrente, então o menos denso é levado pela água, certo? Peneiramento é a tamises, então nós temos tamanhos diferentes de partículas, então é verdadeira essa alternativa. Nós temos continuação da questão 3 aqui. Então, a gente tem uma mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica é onde eu tenho líquido com líquido entre água e sal. Então, nós temos aqui água e sal, é um líquido com sólido. Então, a gente não tem uma mistura azeotrópica, a gente tem uma mistura comum. Aí fala que não pode ser separada por destilação simples. A água e sal pode sim, mas sim por uma destilação fracionada. A fracionada é pela azeotrópica, agora a água com sal não, então ela é falsa. Numa torre de destilação fracionada de petróleo, os gases são retirados na parte superior. E isso é lá em cima, porque o ponto de ebulição é menor. E os óleos pesados, pesado significa que tem muita massa, muito carbono na estrutura, porque é um derivado de petróleo, carbono e hidrogênio. Então, ele tem uma massa muito grande, de muitos carbonos, por exemplo, de 40 carbonos, 50 ou mais. Então, aí a gente tem um asfalto na parte inferior, então é verdadeiro. A recristalização, então formação de cristais, é uma técnica de purificação de substâncias sólidas que leva em consideração a solubilidade da substância em função da temperatura, no meio na qual está dissolvida. Sim, essa cristalização temos que, né, é uma purificação e também a gente vai considerar, né, essa solubilidade em relação à substância aí. A liquefação, ela pode ser usada para extrair nitrogênio líquido do ar atmosférico. Sim, liquefação é quando nós trabalhamos com gases. Então, somente a segunda é falsa, o restante são verdadeiras. Na número 4, fala sobre o ouro. O garimpo de ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias. Parece uma bacia com ela mais afunilada no fundo. Uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro que é mais denso no fundo. Outro método para fazer separação consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas a areia não. Então, significa que o ouro dissolvendo no mercúrio fica uma mistura homogênea e a areia fica, né, na segunda fase. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente, então vai ferver. O mercúrio volatiliza. Volatilizar é evaporar. E seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois que todo o mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo. Esse segundo processo, ele é contaminante. Nós sabemos que o mercúrio é um metal pesado, ele acumula nos organismos, no ambiente, causando problemas neurológicos, de pulmões, de estômago. Então, o mercúrio não é uma forma indicada para trabalhar com isso, é perigosa. Com base nessas informações, é correto afirmar que a mistura de ouro com areia é heterogênea, sim, pode ser separada por ligação, sim. A mistura ouro e mercúrio heterogênea não, é homogênea, nós vimos no texto. E pode ser separada por destilação, não, a gente vai evaporar, né? A adição de mercúrio à mistura ouro e areia promove a dissolução fracionada da areia, não é areia, e sim o ouro. A mistura do mercúrio, ouro e areia apresenta 3 fases. Não, somente 2. O ouro e o mercúrio ficam uma fase e a areia outra. Mercúrio líquido, ouro dissolvido e areia dissolvida. Então, ela é falsa. Os componentes da mistura ouro com mercúrio podem ser separados por centrifugação. Não, evaporação. Então, a gente tem aqui a letra A como alternativa correta da nossa questão 4. Agora, a questão 5. Nós temos aqui técnicas de separação de mistura dos componentes de uma mistura se baseiam-se nas propriedades físico-químicas. Assim, considerando, vamos fazer a associação das imagens, dos desenhos, com o sistema e com a propriedade físico-química. Então, aqui é para associar o processo.
Sabemos que isso aqui é uma destilação simples, onde a diferença em relação à temperatura de ebulição é observada. Nós temos aqui uma filtração comum e aqui uma decantação de líquidos immiscíveis. Eu tenho um sistema, então vamos associar. Água e sulfato de bário é insolúvel, então não se dissolve. É um sal, então a gente pode fazer o processo de retenção com filtro. Água e óleo nesse processo, água e sal nesse processo de destilação. Densidade, nós vamos analisar a água e o óleo. Solubilidade, nós vamos olhar a parte de filtro e temperatura de ebulição aqui. Então, vamos ter assim. Esse primeiro desenho, já estou respondendo a letra B também. Eu tenho uma destilação simples. O sistema que nós vamos usar aqui é o C, que é a água e o sal. E a propriedade que temos que analisar é a temperatura de ebulição. No segundo desenho, a gente tem uma filtração simples, o sistema a ser usado, né? É a água e sulfato de bário, porque esse sal não dissolve, é igual, por exemplo, a areia, então ele fica retido no filtro. E aí nós vamos usar a solubilidade. No último, nós temos a decantação com funil de Brumo ou decantação de líquidos immiscíveis. Ele nós vamos ter a água e o óleo e a densidade é que faz a diferença no processo ocorrer. Terminamos de fazer a correção da nossa quinta lista de atividade do dia 14. Se ainda permanecer alguma dúvida, estamos à disposição de vocês nos fóruns, nos grupos de coordenação. Nos procure, tire sua dúvida. Precisamos que você participe para que nós possamos ajudar vocês. Um grande abraço e até breve. Fiquem com Deus.